Bem-vindo ao Contracapa. Cercado, Os Dias Fatais de José Sócrates, do jornalista Fernando Esteves, conta como o ex-primeiro-ministro lidou com os vários escândalos que o atingiram enquanto liderou o governo. O livro revela detalhes da detenção, do processo e da vida no estabelecimento prisional de Évora e recua no tempo, descrevendo os bastidores das investigações jornalísticas que o implicaram nos casos Freeport, Face Oculta, Cova da Beira e da licenciatura na Universidade Independente. Páginas que reproduzem conversas de bastidores com os jornalistas, inquéritos que acabaram arquivados. E agora, pode o desfecho ser diferente? Olá, Fernando. Olá. Acompanhaste o percurso político de José Sócrates ao longo de 20 anos. Nunca te passou pela cabeça que ele pudesse eventualmente vir a ser detido? Acho que passou pela cabeça de todos os portugueses, não é? Ele foi envolvido em tantos processos, embora nunca tenha sido arguido, nunca foi sequer ouvido em nenhum deles. De facto, foram imensos. Isso, aliás, pode-se ver pela leitura do livro. Às tantas, as pessoas, se lerem o livro, são compelidas a pensar como é possível que uma pessoa que tenha estado associada a tantos casos diferentes nunca tenha sido sequer interrogada. Agora, a detenção de um primeiro-ministro ou de um ex-primeiro-ministro em democracia é uma coisa séria. Eu pensei nisso em termos especulativos, como eu acho que todos os portugueses pensaram nos picos mais agudos das crises, porque ele passou no processo Face Oculta, no processo do diploma de independente, do processo Freeport, era muita coisa acumulada. De qualquer maneira, é importante sublinhar, ele foi sempre inocentado, nunca teve problemas. Quando ele é preso agora, eu confesso que, obviamente, como todos nós, fiquei altamente surpreendido, não é? É um facto explosivo, então para um jornalista que acompanha o personagem há tantos anos, como é o meu caso, é um facto explosivo. Entusiasmou-me imediatamente, entusiasmou-me no sentido jornalístico da palavra. Portanto, foi a razão que te levou a decidir escrever o livro? Foi. Porque este é um momento basilar na história da nossa democracia. Este é um personagem com uma força monumental. É um personagem que tem tudo, não é? Dizes mesmo É que trágico. É fascinante. É absolutamente fascinante porque tem tudo. É um personagem quase romanesco. Ele é um personagem dramático, é um personagem trágico, é um personagem que alguns, eu digo isso no livro, algumas pessoas atribuem-lhe quase dotes de magia transcendental. Há uma divindade à volta de José Sócrates. José Sócrates, de facto, é um personagem paradoxal. Porquê? Porque ele gera sentimentos de ódio profundo, mas depois quem gosta dele encara-o quase como um santo. Essa é que é a verdade. Ele está na cadeia e as pessoas com que eu falei com muitas Falaste pessoas com próximas pessoas que dele. trabalharam diretamente Falei com muitas ele. pessoas que trabalharam diretamente com ele. E sublinhas, aliás, que todas disseram muito bem do ex-primeiro-ministro. Sim, nenhuma delas diz que sente vergonha por ter trabalhado com ele. Mas, no entanto, não quiseram dar a cara Não quiseram ou dar dar os seus depoimentos. Não, em gravámos os depoimentos, mas nenhum deles quis dar a cara por motivos profissionais. Não é porque tenham problemas em ter trabalhado com ele, eles consideraram que era melhor para eles fazê-lo desta forma porque o faziam de forma mais livre também. E essa também era isso também era importante para mim. Fernando, no livro tens também detalhes do processo. Sim, da cadeia, da detenção. Deste processo, Sim. da Operação Marquês. Sim. Com muitos detalhes, todas as transferências de dinheiro ocorridas. Correste aqui um risco, porque o processo está em segredo de justiça. Sim. É um risco calculado, mas eu acredito que nós vivemos numa sociedade livre. Eu acredito na Constituição. A liberdade de imprensa é um valor previsto na Constituição. O segredo de justiça não. Eu acredito sempre que o dever de informar se sobrepõe ao dever de respeitar o segredo de justiça quando existe interesse público relevante. Eu penso que, dada a dimensão deste caso, dadas as repercussões sociais, políticas que o caso teve na sociedade portuguesa, existe interesse público em dá-lo a conhecer. A minha opção foi de facto, enfim, aceder a informações que são, de facto, informações que neste momento ainda são do domínio de segredo de justiça, mas eu penso que este livro não era fazível, digamos assim,
sem ter acesso a essas informações, sem as disponibilizar. São elas que enriquecem o livro e são elas também que dão a conhecer um bocadinho melhor às pessoas, aos que apreciam José Sócrates e aos que não apreciam, a forma como os fundamentos da sua detenção, não é? Que é a detenção de um ex-primeiro-ministro é um facto tão grave, tão basilar. As pessoas todas encaram, ou melhor, uma boa parte das pessoas, nomeadamente aquelas que não apreciam José Sócrates, encara a sua detenção como uma espécie de higienização do sistema. Eu não sei se isso é justo para José Sócrates, porque não sei se ele é culpado, mas de facto há a ideia de que a partir do momento em que José Sócrates é detido, deixa de haver uma cultura de impunidade relativamente aos poderosos em Portugal. Isto, como disse, é potencialmente injusto para José Sócrates, mas do ponto de vista factual, do ponto de vista do inconsciente coletivo, é assim que funciona. As pessoas acham, a partir de agora, que já ninguém é inimputável. Além da Operação Marquês, fazes referência a muitas das outras investigações que o implicaram, nos anos em que foi Primeiro-Ministro. Falaste com muitos jornalistas que lidaram diretamente com ele. Mostras, de facto, aqui um pouco os bastidores do que foram essas relações entre José Sócrates e a comunicação social. Sim, eu narro, aliás, alguns episódios que são curiosos e são também reveladores daquilo que era o processo mental e o processo de decisão política de José Sócrates. Há algumas coisas que eu considero notáveis, vou sublinhar só duas, porque acho que são provavelmente as mais interessantes. Judite Sousa disponibilizou-me generosamente o seu diário profissional, e do diário profissional que é um diário do ano de 2009, é um dos anos mais picantes, digamos assim, da vida política de José Sócrates. É o ano em que existe o caso Face Oculta, nomeadamente, em que se fala muito do caso Freeport também, aquele processo de aquisição da TVI pela PT. E, a dada altura, Judite Sousa narra no seu diário os telefonemas com José Sócrates, antes das entrevistas. José Sócrates telefona-lhe e diz-lhe: eu não admito perguntas insultuosas, eu não concordo com a linha editorial da RTP e a senhora tenha cuidado. Portanto, a Judite Sousa, na altura, era jornalista da RTP e era também diretora adjunta de informação. Isto é um caso de pressão clara. A Judite Sousa termina essa entrada do diário a dizer: foi claramente uma tentativa de condicionamento. Há outra que eu narro também com o José Rodrigues dos Santos, em que já ele, no âmbito do regresso. Sim, quando ele regressa, quando ele decide regressar, às tantas, de opinião na RTP. Sim, às tantas, há uma narrativa, de facto, do governo que diz: nós estamos no buraco, a Troika veio para Portugal porque José Sócrates fez uma gestão ruinosa das contas do país. Enfim, e José Sócrates, no seu apartamento de luxo em Paris, de vez em quando seguramente sintonizava a RTP, as televisões portuguesas, e não gostava do que ouvia, porque de facto todos os dias se dizia: José Sócrates é um bandido, José Sócrates é o culpado, etc. E ele decide voltar para Portugal para refazer a história, para construir a sua própria história. Entra no programa de documentário, mas ele pensou que aquilo ia ser uma espécie de passeio na avenida, não é? Bom, eu vou e defino os temas do documentário, defino a linha editorial, etc. Mas teve um problema. Cruzou-se com José Rodrigues dos Santos. José Rodrigues dos Santos considerou que tinha que ser ele a definir a linha editorial do programa. Tiveram uma discussão brutal e no primeiro programa José Rodrigues dos Santos encosta José Sócrates às cordas e faz-lhe uma série de perguntas que o colocavam perante contradições entre o discurso dele, a prática dele enquanto Primeiro-Ministro, e o discurso dele agora enquanto retornado, entre aspas. E José Sócrates ficou fulo. E no dia seguinte manda-lhe um SMS a dizer que queria falar com ele. Às tantas chegam à fala por telefone e diz-lhe: você o que me fez foi uma sacanice, montou-me uma cilada, não vou admitir que isto continue, etc. O José Rodrigues dos Santos voltou a reafirmar que, de facto, ele era um jornalista, tinha que fazer perguntas, tinha que o confrontar e encarava-o como um político e não como um comentador. Esse é, aliás, um dos grandes equívocos da imprensa portuguesa, e nomeadamente da televisão, encarar ex-políticos como comentadores. Não há ex-políticos. Não há ex-políticos. Há políticos a fazer comentário. Há políticos no ativo e políticos no oposivo. Outra coisa que fica patente aqui no teu livro é a preocupação, que aliás também já era conhecida, a preocupação de José Sócrates com a imagem. Sim. E a preparação que fazia das tuas intervenções e das entrevistas que dava Sim. aos jornalistas. Ele é quase maníaco nessa perspectiva. Ele tem uma preocupação obsessiva com a imagem que os outros fazem dele. Mas isso é próprio de um político moderno. Nós é que não estamos habituados a isso em Portugal.
Isso acontece nos Estados Unidos, acontece em França, acontece em Espanha. Não acontece em Portugal, acontece muito pouco, ou de uma forma pouco profissional, tirando 2 casos que são conhecidos, que é José Sócrates e Paulo Portas. Todos os outros, comparativamente a Sócrates e a Portas, são verdadeiros amadores. Não estou a querer dizer com isto que é legítimo fazê-lo, também não é ilegal. Também faz aqui uma revelação, uma informação que não era conhecida, nomeadamente de que José Sócrates já teria preparado o pedido de resgate Sim. ainda antes do seu Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, vir falar ao Jornal de Negócios e precipitar o pedido. É engraçado falares-me disso, dou-te os meus parabéns, porque tem-se falado muito sobre este livro e ninguém fala disso. Eu acho que essa é provavelmente a informação mais relevante que o livro veicula. O José Sócrates já tinha, a dada altura, enfim, as finanças estão depauperadas, nós previsivelmente não teríamos dinheiro para pagar os salários dos funcionários públicos, há um conflito enorme entre Teixeira dos Santos e José Sócrates, e José Sócrates, o resgate estava iminente, e José Sócrates nega a toda a gente, mesmo aos seus íntimos, que estivesse a preparar um resgate. Na manhã em que Teixeira dos Santos precipita o resgate com uma declaração a um jornal económico, José Sócrates disse-lhe: não vamos avançar para o resgate. Nesse dia, ele almoçou com Mário Soares e disse-lhe: não vamos avançar para o resgate. Eu, aliás, conto esse almoço, narro esse almoço no livro. E, nessa precisa altura, José Sócrates já tinha escrito o draft do pedido de ajuda. Ele pediu ao seu assessor económico, que era o Vítor Scária, para solicitar à Grécia e à Irlanda as cartas dos pedidos de ajuda, para fazer uma adaptação para Portugal. Ele não tinha avançado com o pedido por um motivo. Ele tinha congresso do PS nesse fim de semana, portanto, no sábado e no domingo, e não queria manchar o efeito mediático, lá está, do congresso. Não queria esvaziá-lo e ia avançar muito provavelmente na semana seguinte. E eu acho que essa é provavelmente a grande novidade do livro. Em tua opinião, este caso, Operação Marquês, vai ter um desfecho diferente dos outros que implicaram José Sócrates no passado? Bom, esta é a minha opinião, claro. Eu não faço ideia, não é? Mas, bom, para já existe aqui um dado que é completamente inultrapassável, que de facto ele está preso e nos outros não foi preso. Eu estou convicto de que ele vai ser condenado. É uma convicção pessoal por um motivo. Isso sim é profundamente injusto para ele. Eu acho que o sistema judicial, tendo em conta a relevância deste caso, está com uma pressão brutal para o condenar. Se ele não for condenado, isto vai ser uma derrota monumental para o sistema judicial. É muito complicado prender-se um ex-primeiro-ministro sem se ter indícios muito sérios, se não existirem indícios seríssimos, altamente comprometedores. Prender um ex-primeiro-ministro durante 6 meses, e provavelmente vai continuar mais algum tempo, seria catastrófico para o sistema judicial. Portanto, eu espero que isso... Eu sei que é um fator de pressão adicional sobre o sistema judicial, ficaria muito triste se fosse absolutamente determinante na sua condenação, porque eu, enquanto cidadão, eu quero que ele seja julgado como um cidadão comum, não é? E esta pressão, por ele ser quem é, e por este caso ser o que é, pode funcionar, de facto, em seu desfavor. Eu acho que isso é também uma subversão das regras da democracia. Mas esperemos que os procuradores e os juízes estejam lúcidos e que sejam cegos na análise e na decisão. Fernando, muito obrigada por teres vindo Obrigado, ao Contracapa. Vamos às sugestões da semana. Começamos com o outro lado da governação, de Miguel Relvas e Paulo Júlio, da Porto Editora, partindo das suas experiências e vivências pessoais. Miguel Relvas e Paulo Júlio revelam episódios políticos até agora desconhecidos, das resistências para travar aquela que consideram ter sido a primeira reforma estratégica e consistente da administração local em Portugal. Linhas Vermelhas, crítica da crise como política, de José Manuel Pureza, da Bertrand Editora. O autor defende que o empobrecimento e a penalização do trabalho foi e é o núcleo essencial do que chama de programa da crise como política, para o qual não há linhas vermelhas, concretizado em Portugal. Também As Mulheres que Fizeram Roma, de Carla Hilário Quevedo, da Esfera dos Livros. A história recorda imperadores, senadores, poetas e historiadores que construíram Roma
mas esquece as mulheres que também desempenharam um papel decisivo, um livro com 14 curtas histórias biográficas de mulheres que contribuíram para a construção de Roma e do seu império. E para terminar, Número Zero, do italiano Umberto Eco, edição da Gradiva, um romance que reflete sobre os jornais e o jornalismo. E ficamos por aqui. Tenha uma boa semana e boas leituras.